Meu nome é Arthur Lorga. Hello everyone, this is Ryan Dencham. Sou Ricardo Ileulu. Meu nome é Nélio Potiguar. Meu nome é Luiz Mendes. My name is Nancy Anderson. Olá, eu sou a Gina Ickman. Meu nome é Milton Martinho. Meu nome é Renata Porto. Meu nome é Eduardo Borges. Meu nome é Gustavo Aloysio de Paula. Sou a Paula Donadio, trabalho na Embraer. Nós somos Dynanave, Covington Aircraft, Rush Aircraft do Brasil, General Electric, Fair Tractor, América Sul, Aviosul, Indústria Aeronáutica, Pratt & Whitney Canada, Egg Update, Guzmang, Travicar. Nós somos. We are. Nós somos. E nós todos somos. Nós somos aviação agrícola. Nós somos aviação agrícola. We are in Ag Aviation. O contexto desse guia do operador aeroagrícola foi uma agenda que se criou entre a ANAC e o SINDAG. O SINDAG, representando o grupo dos operadores aeroagrícolas, tinha algumas reivindicações, alguns pontos que gostaria de discutir com a ANAC. Em 2014, eles foram listados, né? E haviam reuniões periódicas, acho que todo mês, por aí, a cada 2 meses, onde o SINDAG e a ANAC discutiam aqueles pontos, né? Aqueles pontos não eram só de aeronavegabilidade, assuntos gerais. Piloto, oficinas, manutenção. Opa, pode entrar aí. Então, essa agenda positiva foi fundamental. Aliás, é um ponto fundamental na comunicação com o setor de vocês, porque, por bem ou mal, assim, não é má vontade nossa, nem nada, mas a gente trabalha na ANAC com diversos, né, operadores, oficinas, diversos regulados, como a gente chama, e o entendimento das demandas do setor não é automático, né? Por mais que a ANAC procure se aproximar, é importante ter um sindicato forte, ter alguém que represente o interesse coletivo de vocês, que facilita muito isso, né? A gente não tem como conversar com por um dos operadores, né? É difícil. Às vezes conseguem num evento como esse, por exemplo, é um momento. Mas essa pauta, né, reuniões, é uma metodologia para se reunir, sentar e discutir os assuntos, isso aí possibilita crescer muito mais. O Kiko sabe muito bem disso, né? E foi um dos responsáveis, ainda é até hoje, por essa agenda e por essas questões que algumas delas estão respondidas aqui. A normativa recente, ou seja, como tem todo um conjunto de normas que é recente, né? O próprio RBAC 137, a última revisão dele, quer dizer, quando surgiu em substituição é o RBH, é recente, 2012, né? O 43 e 145, eles tiveram uma grande alteração recente, que é 2013, ali mudou muita coisa. Depois tem várias IS, daquelas 4 IS ali também, é tudo coisa nova, muitas delas surgiram em função dessa agenda com o SINDAG, conversas com o setor de vocês. E, por fim, a importância do setor aeroagrícola, é muito importante, então, também tudo isso é o contexto, né, desse trabalho. Deixa eu ver, listar todos aqui para não... Aí. Então, a identificação do problema, que o GOA ele veio para atender parte, para pelo menos mostrar, né, o que a gente vinha fazendo, que se mudou alguns entendimentos e tal. E o guia, uma maneira de explicar de uma maneira mais simples para vocês e para nós também, mas é focado para vocês principalmente, o que tem que fazer em cada situação que no GOA está contemplado. E que estavam listados, a maioria, na pauta da nossa agenda com o SINDAG. Quer dizer, pode fazer manutenção assim, nessa condição, ODA, pode aplicar, inspeção, até que nível pode fazer, etc., tudo em função, tudo relativo à área que eu trabalho, que é a aeronavegabilidade, que eu vou tratar aqui, né?
por mais que o GOA, o Guia do Operador Aeroagrícola, depois, eu vou mostrar aqui também, ele ampliou um pouquinho e tem outros assuntos dentro, né? Mas, enfim, a gente tem o RBAC, que são os requisitos, certo? Depois, como meio aceitável para cumprir aquele requisito, a ANAC emite as IS, né? As instruções suplementares. E ali, o que está na IS é um meio aceitável, quer dizer, se você fizer o que está na IS, a ANAC vai aceitar, para cumprir o requisito que está no RBH. Mas, de qualquer forma, por mais que existem esses documentos, tem os requisitos, tem as IS, às vezes há dúvidas, né? Como é que eu faço isso, o que está escrito ali, de entendimento. E o guia veio para suprir um pouco disso, que é a falta de entendimento de que e como fazer aquilo lá. A necessidade específica do setor e uma comunicação deficiente entre a ANAC e o setor. Eu acho que tinha, e sempre tem, vamos dizer assim, a gente tenta resolver sempre, mas sempre tem, às vezes a gente não, sempre há a possibilidade de ter um entendimento não muito bom, né? Então é bom conversar, é bom publicar algum guia, etc. Necessidade de respostas eficazes e que sejam entendidas claramente. Lista de dúvidas mais importantes. Isso tudo está no GOA. Pode parecer estranho agora falar agora, mas imagina o seguinte, sem ter o GOA, né, porque o GOA já tem alguns anos, só tendo o requisito e a IS, o caos que era, entende? Então eu acho que foi um caso de sucesso, né, esse guia, e ele entrou assim como mais um item, não é uma norma, mas dentro do arcabouço todo dos RBACs, IS e tal, o guia achou seu espaço ali, né? E a gente fez outros também. Tem guia agora para a oficina, tem o guia da organização de manutenção, que é o GOM, e tem o guia da empresa aérea também. A gente acabou fazendo eles. Mas o que iniciou tudo foi esse aqui, né? E eu acho que ele respondeu isso, quer dizer, tem que falar a mesma linguagem que vocês. Né? Que o RBAC não fala isso, e nem a IS. Então, para o guia, a ideia é que no guia tenha isso. Bom, aí surgiu o Guia do Operador Aeroagrícola. Intensificar diálogo com o setor, porque a gente também, nessa época, a gente fez seminários específicos para aeroagrícola, né? Teve em Porto Alegre, participação no congresso de vocês, nos últimos anos, aí, nos últimos 4 ou 5, a gente tem sempre participado, e além de reuniões. Desenvolvimento de normas que garantam segurança e que sejam adequadas ao setor aeroagrícola. Porque para vocês, para o setor de vocês, tem umas particularidades, né? O próprio CBA fala que para a operação aeroagrícola pode ter normas específicas lá. Ele dá um aval assim que para vocês pode ter alguma coisa em especial, separado, não é verdade? Então tem essa questão, a operação de vocês é diferente, né? Nós não podemos considerar igual, por exemplo, tem lá eu quero dizer assim, tipo, tem o RBAC 91, que é para toda a aviação, depois tem 35, que é para táxi aéreo, 121 para linha aérea, que você se enquadre nisso aí, na verdade, podem se enquadram no 91, mas pode ter algumas exceções, o CBA prevê isso. E existem algumas exceções para vocês, tanto a questão do álcool, por exemplo, né, é um bom exemplo que só para vocês é que pode ter a transformação para álcool. Aprender a compartilhar conhecimento. Bom, em outra, na FAA, essa foi uma grande referência para se fazer o guia, eles emitem alguns guias, né, no estilo do GOA. Eles têm muitos manuais, guias, e não só a regulamentação. Eu acho que é importante, porque só a regulamentação é uma coisa assim de lei, ela tem força de lei, ela é uma lei. Mas se pensar que só tiver aquilo ali, não tiver alguma coisa que explique melhor como é que é isso aí, não funciona direito, né? E na FAA eles fazem isso, dedicam muito esforço para isso aí, tem muitas publicações nesse sentido. E então a gente deu uma pesquisada lá e também usou como referência isso. Não vou dizer que a gente inventou esse GOA do nada. Houve uma referência também em todas essas publicações acessórias que a FAA também publica. E algumas estão aqui, né? Alguns exemplos. Então, o Guia do Operador Aeroagrícola é um guia de orientação ao operador aeroagrícola. A orientação, então, ele não traz novas regras, ele orienta
em função das regras que já existem, né? Que muitas vezes trazem dúvidas. Então, ele explica. E isso não existe. A IES não supre isso, porque a IES ela traz um meio aceitável, né? Mas ela não está ali para explicar direitinho o que quer dizer o requisito. Não, ela está ali para apresentar um meio que, se cumprir, vai ser aceitável para o requisito. Não existia nada nesse sentido, assim, eu acho, como guia. Então, essa orientação é que precisa. Comunicação em linguagem clara, simples e com foco no operador. É o que nós buscamos colocar no GOA. Explica os itens pertinentes dos RBACs, IS e MPRs aplicáveis de forma objetiva. Respostas e soluções para as questões mais importantes do setor. E focado no como fazer na prática. Então, teve um conteúdo inicial da SAR, só, da Superintendência de Aeronavegabilidade, onde eu trabalho, mas depois o DCE também incluiu uma ICA ali dentro, né, uma explicação sobre a ICA. Participação da CIA também tem um ponto ali que fala sobre aeródromos, que a gente vai passar aqui. E teve uma última atualização em 2016, ali em junho de 2016. E esse aqui, para quem não conhece, essa é a capa dele, né? Eu acho que a gente foi para o caminho certo, porque teve uma repercussão positiva no SINDAG, né? Esse aqui foi a página de vocês na época aqui. Eu acho que era isso que a gente precisava. E também até num site bem conhecido, que é Para Ser Piloto, que nos elogiando, que não é comum, né? Geralmente aqui nesse site aqui. Então, acho que até copiei aqui, né? Claro que uma linguagem dele ali e tal, mas... Ele até diz que num surpreendente surto de sensatez, pô, daí é sacanagem, mas tudo bem, eu acho que é isso que a gente tem que buscar também, né? Que o outro lado, não tem aí um lado que a gente não escolhe, não é a ANAC que vai decidir, não, eu quero que tal pessoa elogie ou goste, não. Enfim, esse site é muito conhecido, o SINDAG é representativo, quer dizer, essas pessoas que entendam o que a gente está querendo e que o que a gente está pedindo também seja adequado, né? É isso que a gente busca. Então, conteúdo do GOA. Ele contém uma tabela, porque havia muita dúvida na época, eu acho que ainda há até hoje, assim, o que cada um pode fazer. Quer dizer, o piloto, ele pode fazer alguma manutenção? Pode, né? O RBAC 43 permite. Então, a gente botou aqui também, ó, exemplo de serviço, substituição de lâmpada de farol de pouso, piloto pode fazer. Ele tem uma tabelinha dizendo o que é, citando alguns exemplos, e são exemplos que não é que nós inventamos, que justamente dessas discussões, assim, dessas conversas com o SINDAG surgiram. Pô, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo ali. Então, a gente tentou contemplar aqui. Claro, se vocês tiverem outras, por exemplo, dúvidas, podem mandar para nós, a gente coloca no GOA, né? Porque o que acontecia antes do GOA também? Às vezes a gente recebe um e-mail, até uma carta, pedindo se pode fazer tal coisa. Quando a gente vai responder, a gente responde só para aquela pessoa que perguntou, não é verdade? Então ninguém vai ficar sabendo, só aquela pessoa. Então a ideia do GOA é essa, é tentar identificar o que é informação necessária para o coletivo de vocês e colocar tudo aqui. Tá vendo? Ó, isso aqui o piloto pode fazer, tá vendo? Depois daqui, ó. Então, verificação de pressão dos pneus, drenagem de óleo, cita exemplos concretos. E elas estão no GOA, não precisa se preocupar em anotar, porque no GOA tem tudo isso aí. Mas se ficarem dúvidas de outra questão, mandem para nós, né? Porque ali tem um contato no GOA, ali, ou pode mandar para o meu e-mail, no início apareceu, mas no final vai aparecer de novo. Vou falar com o SINDAG, eles têm canal de comunicação direto conosco ali, né? Por exemplo, e o mecânico vinculado à organização 137, ele pode fazer até 100 horas. E tudo que for de complexidade equivalente. Inclusive, aplicar alguma DA, né, com nível equivalente a uma inspeção de 100 horas. Entende? Mais ou menos. Tem a inspeção de 100 horas e tem a ação corretiva, né? Então, se está nesse escopo aí, pode fazer. Tá, para aquela aeronave. Então, se você tem dúvida, tem que olhar lá. Vamos ver, uma inspeção de 100 horas pede para inspecionar isso. E, por exemplo, trocar tal coisa. Então, se a DA está relacionada com isso aí, tem a mesma complexidade, o mecânico pode fazer.
desde que ele não é autônomo, né? Ele é vinculado, ele tem que ter um contrato com 37. Se é o autônomo, por exemplo, se vocês querem fazer isso aí, mas vocês não são certificados aeroagrícola na ANAC, são só privados, assim, mas tem avião, tudo, aí é 50 horas. É o mesmo raciocínio, mas é 50 horas. E muitas outras coisas mais complexas do que isso aí, cai tudo em cima de organização de manutenção, que é a oficina, né? Bom, algumas perguntas aqui. Eu vou passar algumas mais rápido, outras eu vou parar um pouquinho, porque eu acho que tem algumas que... As que eu parar, eu vou achar, mas me corrija se eu estiver errado, se tiver pergunta, pode fazer, que a gente pode... que são mais novos, assim, tem mais novidades aí que eu posso falar, né? Isso aqui nos próximos slides, tem algumas perguntas que estão lá dentro. Por que são exigidos mecânicos, inspetores, pessoal de APRS, empresa certificada, oficina, né, certificada? E das empresas SAI não há esse requisito. Bom, a empresa SAI com mecânico vinculado pode realizar manutenção na sua frota limitada a 100 horas lá do RBAC 43. No 137, para quem é certificado 137, não está explícita a necessidade de mecânicos, inspetores pessoal, porque não é esse o regulamento que versa sobre essas questões. Entretanto, ao executar a manutenção das aeronaves na sua frota, a empresa será obrigada a ter todos os recursos, assim como uma empresa certificada pelo 145. Ou seja, essas 100 horas que ele pode fazer no aeroagrícola, é que é pequenininho também, vai acabar atrapalhando. Tá, e vocês têm que fazer com manuais, tem que fazer tudo direitinho, quer dizer, ferramentas, tem que usar algumas ferramentas especiais ali para 100 horas, tem que ter elas. Depois de concluir ela, o cara que faz tem que ser também inspetor, tem que ter o mecânico tem que poder fazer, tem que ter 3 anos de experiência, etc. Essas questões. Mas é limitado. Quer dizer, o aeroagrícola faz até 100 horas. E a oficina tem muito mais requisitos para ela, porque ela pode fazer mais, né? Bom, o vínculo do mecânico é um contrato, né? Pode ser um contrato de trabalho. A gente não entra assim no mérito, não, mas esse contrato é válido do ponto de vista da legislação trabalhista, isso aí tem que ver lá com outro órgão, né? Não é conosco. Então a gente tenta não se meter nisso aí. Por isso, tendo um contrato, né, com ele, tá bom. DA. Bom, DA pode. Inclusive, tem uma IS. Isso aí é polêmico, inclusive internamente lá, porque a gente tem uma IS, né, uma instrução suplementar, que é 39, que fala sobre DA, não é? E ela diz lá que quem pode fazer uma DA é oficina, táxi aéreo, linha aérea e tal, umas coisas assim. Não inclui o mecânico. Mas ela não diz também que não pode. Então, como eu disse para vocês, nosso entendimento é que a IS, ela é um meio aceitável. Quer dizer, o que está ali, se fizer ali, pode ser. Mas tem outras formas também. Não é só pode fazer o que está ali, não. Se fizer o que está ali, é aceitável para cumprir o requisito. Outras formas podem ser também. Claro, se ela dissesse a IS, olha, mecânico não pode fazer, daí nós teremos um problema. Mas ela não diz isso. Mas para deixar mais claro isso, a gente está alterando essa IS para contemplar o mecânico. Inclusive o piloto. Porque eu acho que tem... Quer dizer, com certeza tem algumas diretrizes de aeronavegabilidade. Por exemplo, trocar uma folha do manual de voo. E a própria diretriz diz ali, não, o piloto pode fazer. Hoje não é previsão aqui, mas pode. Isso aí não tem eu acho que isso aí ajuda a segurança de voo se a gente deixa o piloto fazer, né? Porque são de baixa complexidade. Mas o mecânico pode fazer, mas dentro das limitações 100 horas hoje. Inclui-se as repetitivas desde na limitação de 100 horas. DA repetitiva, pode fazer, pode, mas tem que estar limitada a essa complexidade de 100 horas. Essa complexidade de 100 horas, é difícil responder o que é, certo? Até porque eu não tenho como adivinhar quais ADs ou DAs vão ser publicadas daqui para frente. Então, existe uma certa subjetividade, mas eu diria para você o seguinte, com as ferramentas que tem, quer dizer, se é exigida uma ferramenta que está acima disso, não está contemplada nas manutenções 100 horas, daí não pode.
ou um conhecimento que ele não tem, o mecânico não pode. O que a gente tem que garantir é que só se faça coisas que o mecânico tenha conhecimento, tenha ferramenta e publicações. A publicação já vem na própria DEAG, né? Mas se não tiver ferramenta para aquilo, não pode. E se tem alguma questão que evidentemente foge de uma inspeção de 100 horas, alguma troca na estrutura e tal, que não tem nada a ver com o que nas inspeções, aí também não pode. Bom, minha empresa, por ser mecânico contratado com CREA... então, ele tem que ter as publicações, ferramentas, treinamento, e a questão do registro no CREA, para nós, não é exigido. Eu acho que nem para o CREA. Eu sei que em algumas regiões o CREA exige, né, que até o mecânico esteja, mas eu sei que nacionalmente eles não têm esse consenso. Mas o CREA é uma entidade, não é a ANAC, é uma outra entidade, certo? A gente exige para algumas funções, como responsável técnico de oficina, o registro no CREA. Mas para mecânico, a gente não exige isso, a ANAC não exige. Quantas IAMs? A IAM pode fazer? Sim, vocês podem fazer, certo? Mas aí tem que ter como está ali, ó, não sei se estão conseguindo ler ali, mas só quem é certificado 137 e tem um mecânico vinculado, aí pode fazer. Claro que eu acho que conversando com alguém aqui, eles disseram, mas se tiver se, por exemplo, se a aeronave tem inspeções de 200 horas, né? Aí chegou no período da IAM lá, como é que ele vai fazer? Não, o mecânico não pode fazer aquela inspeção de 200 horas, não pode, certo? O RBAC não permite, o 43. Então, ele vai ter que... Aquela inspeção que for acima de 100 horas, tem que passar para a oficina. Mas a IAM, ela não é as inspeções. A IAM é verificar se as DA estão em dia, se as inspeções estão em dia e tal. Então, vocês podem pegar a aeronave e mandar fazer a inspeção de 200 horas na oficina, pegar de volta e fazer todo o resto. Entende? Tudo que precisa na IAM, que é verificar a DA, verificar se está tudo em dia lá, as inspeções, e vocês atestam, não tem problema nenhum. A questão do piloto, essa aqui eu acho que é uma discussão antiga, assim, mas quando muda alguma coisa na norma, geralmente, às vezes, gera um celeuma e tal. Quando se colocou que o piloto podia fazer algumas coisinhas, que é a preventiva de baixa complexidade, isso aí saiu em 2014, né? Aí surgiu uma questão, piloto e tal, mas enfim, não é manutenção, não são grandes, são coisas menores. Eu acho que hoje em dia já não tem mais essa polêmica aí, né? Bom, essa questão aqui, eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho nesse assunto, porque talvez, a questão do TBO e o que tem que fazer, trocas de componentes, etc. Não é mais necessária a revisão geral de motor e componentes quando se atinge o TBO? Enfim, são os itens lá do 409I e J, certo? Aquilo ali, no FAR não tem, né? No parte 91 lá da FAA não existe isso, certo? Eles, lá nos Estados Unidos, eles podem fazer o apêndice D, que é a inspeção anual, ou fazer as inspeções do fabricante. A gente está, em dezembro, mais ou menos, não vou prometer assim, em dezembro, que se houver algum atraso, não quero me responsabilizar, mas eu acredito que por volta de dezembro vai sair o RBAC 91, deve sair, né? Por volta ali, né? Não sei bem a data. E essa questão está tendo um tratamento novo. Quem participou da consulta pública deve ter visto isso lá, que a gente está tentando mudar, adequar ele um pouco, principalmente à legislação americana. Mas hoje, o que está escrito ali é que para motor a pistão, né, que é o motor convencional, ele não precisa cumprir os tempos de TBO aqui, não precisa fazer a revisão geral dos componentes e nem do motor quando chega quando recomendado pelo fabricante. Bom, o que quer dizer isso? Em primeiro lugar, a ANAC, ela recomenda fortemente que sigam todas as recomendações do fabricante. Então, se ele diz, olha,
tantas horas, chegou a tantas horas, lá tem que fazer uma revisão geral, a gente recomenda que faça também, fortemente. Nunca vai ser contra isso, porque o fabricante projetou a aeronave, etc., é uma recomendação dele. Mas não é requisito nosso. Nós nunca vamos autuar, nem vamos colocar óbice nenhum se vocês não fizerem. Não. Agora, quando fizeram no motor convencional, quando fazem as inspeções, encontrou uma discrepância, tem que tomar uma ação corretiva. Né? O RBAC 43 diz, todas as discrepâncias devem ser corrigidas. Não necessariamente tem que ser como o fabricante está dizendo, pode ser de outro jeito, mas tem que corrigir. Se o cinto lá, o cinto é um famigerado, né? É um item que vocês sempre dão como exemplo, que em quantas horas, bom, depende dentro da aeronave, depois de tantas horas tem que trocar. Usou ou não usou, não quero saber, tem que trocar. O que a gente está dizendo é que motor convencional não precisa, desde que vocês arrumem essa discrepância, mandando para uma oficina que consiga testar que, não, esse aí eu garanto que pode voar por mais tempo com ele, né? Claro, de maneira científica, técnica, eles vão ter que fazer algum teste, né, no cinto, se conseguir demonstrar que pode. Isso vale com tudo, mangueira, tudo, motor também, se a oficina testar, não, isso aí não pode voar tanto, ou eu troquei alguma parte aqui, pode voar. Não é, claro, isso não é o que a FAA cobra, que para eles pode fazer só o apêndice D. Mas a gente já tem uma história aqui de que se aquele avião ele tem um programa de inspeções, é que se segue esse programa de inspeções. Né? Então, só que ficou uma discrepância aqui, que é o quê? Quando é um avião com motor, quer dizer, a turbina, só porque por o motor ser a turbina, nada disso vale. Tem que fazer tudo. Pois então, essa discrepância está equivocada, mas na verdade houve se explica só historicamente, assim, quando se colocou o requisito, ou quando se colocou o I e o J no 409, o 409, eu estou falando do 91.409, cujo título é inspeções. Ali se incluiu, há muito tempo atrás, na época do DAC, lá se incluiu a necessidade de seguir todo o programa, tudo que tivesse no programa de manutenção do fabricante. Depois isso se incluiu, pelo que eu sei, pelo que eu consegui descobrir, porque na época teve um período, né, que o DAC identificou muita corrosão em motores, em aeronaves, e a parte no programa de manutenção de corrosão não fazia parte das inspeções programadas. Então o pessoal não fazia, pelo menos é o que me disseram, entende? E na época também parece que coincidiu com um período que te dava muito problema em motor. Bom, mas isso aí faz 30 anos atrás, entendeu? Incluíram aquele negócio e ficou. Em 2000 deixa eu ver, isso foi em 2012, não me lembro, 2010, por aí, se alterou e se colocou essa questão aqui que não, motor o convencional não precisa, mas na verdade ali foi só para atender uma demanda técnica assim, de quem tinha motor convencional, que demonstrou para a ANAC que podia estender a vida dele sem precisar fazer a revisão geral. E ela acabou não sendo, acabou tratando só uma questão pontual. Agora nós estamos tentando resolver isso no RBAC 91 de forma a contemplar todas as aeronaves. Né? Então a proposta que vocês viram na consulta pública lá é remover isso, mas que tenha que fazer as inspeções, mas independente se é motor a turbina ou convencional. Faz as inspeções. Aí encontrou uma discrepância. Bom, aí pode tomar uma ação corretiva. Qual vai ser? A gente vai dar uma liberdade, como dá hoje para motor convencional, que seja uma outra diferente do que o fabricante está dizendo. Nisso entra o conceito de boletim de serviço também, por exemplo. Para nós, recomendamos fazer todas, mas não é obrigado para nós, entende? Porque senão acaba o fabricante exigindo coisas que vão contra os conceitos de manutenção. Por exemplo, na manutenção, conceitualmente, na certificação, o que é mandatório é o que tiver nas limitações de aeronavegabilidade. Além vamos dizer assim, voltando um pouco, se o operador escolher por seguir o programa de inspeções, então, tá bom, mandatório é fazer as inspeções e tudo que tiver nas limitações de aeronavegabilidade e tudo que tiver como DA e AD. O resto é tudo recomendação para nós. Isso considerando a lógica da certificação, tanto nossa como nos Estados Unidos, na Europa, é tudo assim. Então, quando saiu o RBAC 91 é que é para sair essa mudança.
Por enquanto, assim, houve uma consulta pública e a gente apresentou essa proposta. Se passou essa consulta pública e continua vingando essa proposta. Eu espero que ela... Agora está praticamente congelada essa questão, mas também nada impede que surja uma... Eu espero que não, mas... Eu não sei, não tem como... Não foi publicado ainda, mas eu espero que saia uma correção, né, para essa questão aqui. Já nesse RBAC aqui. Espero que sim. Então, dizendo o seguinte, hoje diz assim, ó, se é motor convencional, tu só segue as inspeções. A gente vai dizer, a gente vai tirar a questão do motor convencional, vai dizer, olha, siga as inspeções do fabricante, o programa de inspeções. Ponto. Entendeu? Aí tira essa... Porque, daí fica igual ao convencional. Então, não entra como mandatório. Não, mandatório vai ser só o seguinte, a tua aeronave tem inspeções de 50 horas, 100 horas, 200 e tal, tem que olhar lá e seguir. Ó, inspeção de 100 horas. Primeiro, vai lá e olhe, né, a asa embaixo da tua, olha. Aí se tiver uma rachadura, alguma coisa, bom, tem que tomar uma ação corretiva. Se ele exigir, se não, meça lá a rachadura e tal, se tiver dentro dos limites, está ok, tudo bem. Se não, tem que tomar alguma ação. Mas que nem do cinto, tem uma lista lá de tempo de vida limite. Tu tem que fazer alguma coisa, mas não precisa ser necessariamente trocar, né? Daí entra qualquer avião. Claro, eu não estou falando, se não tiver ninguém aqui, tiver outras pessoas que não estou falando de linha aérea, não estou falando de táxi aéreo, estou falando do 91, né? Onde vocês entram também, né? Claro. Claro, tem gente aqui que, sei, talvez pense, por que não deixaram por que não tentem deixar que nem FAA, né? Mas é verdade, a gente chegou a pensar isso aí. Não sei se passaria uma proposta dessa agora. Talvez no futuro pode ser. Mas eu acho também que não tem muita diferença, porque muitas vezes tem a ver com a história. Assim, a gente não está acostumado a fazer as inspeções, pelo menos 50, 100 horas. Não vejo por que eliminar isso. Mas conceitualmente talvez tivesse sido melhor eliminar, deixar para você escolher, né? Porque nos Estados Unidos é assim, não estou inventando nada aqui. Mas nos Estados Unidos eles têm já, vamos dizer, eles assimilaram essa cultura, né? Então, que eu saiba, a maioria lá faz as inspeções 100 horas e tal. Então, eu acho que se adequar pelo menos o que nós queremos fazer agora é assim, adequar, considerando o conceito de aeronavegabilidade, certificação de aeronavegabilidade, o que é mandatório ou não? DA é obrigatório ou não? Sim, né? O que está em limitações de aeronavegabilidade, sim, que é um capítulo ali do manual, ali é aprovado pela autoridade. O resto, que nem é aprovado por nós, como é que vai ser mandatório? Porque isso aí pode dar um cheque em branco, entendeu? É tipo a ANAC dizer que é mandatório, mas ela nem passa por ela. Tem partes do manual que não passam. Então, isso não pode ser. Hoje é, mas daí a gente quer tirar isso aí. Agora, de qualquer forma, a gente recomenda, sim, que faça. Certo? Se o fabricante disser, olha, faça a revisão geral do teu motor em tantas horas, se perguntar para a ANAC, o que a ANAC acha? Eu acho que tem que fazer. Agora, o que eu vou dizer é que também não é lei que faça. Não é a ANAC, não vai obrigar a fazer, nem vai autuar, nem nada. Não tem sentido. Entendeu? É isso aí. Bom, depois no GOA, ele começou como MOA, esse aqui slide está errado. Mas manual fica meio ruim, né? Porque manual parece manual de você, manual assim, isso é um guia, né? Também tem orientação do DCEA para a operação aeroagrícola. Então eles colocaram aqui quais as orientações do DCEA. E aí eles listam aí, tem uma ICA para isso também, né? Que é a 139. Isso aí está no guia. E a CIA também incluiu uma orientação para a área de pouso para uso aeroagrícola. De acordo com o 137, a área de pouso para uso aeroagrícola não necessita ser cadastrada na ANAC, né? Bom, como eu disse, eu apresentei poucos slides aqui. Bom, também o tempo não é muito longo, mas eu queria deixar um tempinho final também para a gente levantar algumas questões que a gente possa incluir. O meu e-mail está ali, não sei se dá para ver, então se tiver algumas perguntas, tá ali, hein? Opa! Matou. Morreu lá o negócio.
Tá aqui eu que apertei, aqui foi. Ah, aí tá morto. Tá. Tá aparecendo? Ué. Sei se é isso aqui. Ah, voltou, tá. E então tá. E voltou para o início. Que é henribigache@anac.gov.br. Novas questões, a gente gostaria de incluir mais coisas, aí, se vocês tiverem outras questões que queiram colocar, mas eu acho que está aberto aqui para que vocês levantem também algumas questões relacionadas à aeronavegabilidade que acham que não estão atendidas, que gostariam de que melhorassem. É o momento aqui para falar aqui. Se quiserem comentar alguma coisa, se o Kiko quer falar alguma coisa sobre essa área. Bom, primeiro, te agradecer a atenção que tu sempre deu a gente aí. Eu acho que a gente andou um pouco, tem bastante para andar ainda aí. Às vezes até a mim confunde um pouco assim, dentro da sala, até onde que a gente pode conversar contigo e avançar nos assuntos, né? Eu sei que houve críticas até dentro da própria ANAC sobre o guia, e nós sempre fomos favoráveis, porque o Brasil é um país jovem de formação, de cultura, de N problemas. Nós estamos sempre pensando em fazer manuais para o operador entender na área trabalhista, na área administrativa, em todas as áreas. Então, assim, o departamento de vocês da SAR sempre foi avante. Infelizmente não são todos dentro da ANAC que são assim, mas é muito positivo e temos que avançar e esclarecer para o operador, né? Outro problema é que a gente, com isso aí, essas flexibilizações que estão havendo nos ajuda bastante também, porque nós temos uma dificuldade gigante com oficinas. Na verdade, não se tem oficinas, é muito poucas oficinas, e eu até estava pensando, quando tu falava ali, o que pega em poder a oficina pegar o seu ferramental e fazer uma IAM nas bases do operador. Eu não sei o que estão restringindo a isso também, né? Porque vira um jogo de mentira, que vai, não vai, que não pode ir, que não tem oficina, é uma confusão e nós estamos sempre irregulares, né? Então eu acho que tem que haver essa flexibilização e tem que haver o compromisso, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil tem que ser do operador. Tem que esquecer, parece que na ANAC ainda tem aquela questão do EPDAC ainda que, o que eu vou dizer para o homem da capa preta? Quem tem que dizer somos nós, operadores, que nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? E com isso, com os guias da vida, a coisa vai avançando, vai melhorando, e tem que ser por aí. Eu não vejo outro caminho. Né? E pena que todo mundo na ANAC não vê isso, né? Tem muita complicação, muita gente que não faz por facilitar, que nem vocês fazem. Então, te agradecer e os parabéns pelo trabalho, e vamos em frente, que tem mais coisas aí. Obrigado. Oi, é uma dúvida que é recorrente, que a gente ouve aí das empresas. As intervenções de manutenção mais simples estão até listadas no apêndice lá do RBAC 43, né? Os pilotos podem executar. Pergunta é a seguinte: por mais simples que seja uma intervenção de manutenção de 50 horas, de 100 horas, por mais simples que seja no equipamento, piloto pode fazer e aprovar? Não, a programada não pode. Você não tem. Tem que ser mecânico. Falando que isso é uma pergunta recorrente. Né? Tá. Só óleo e vela, digamos. Sim. Isoladamente o piloto faz, mas se ela for qualificar 50 horas, o piloto não faz e não aprova retorno ao serviço. Eu vou incluir no Go. Não, já implicitamente já está lá, né? Claro, porque não menciona o piloto, mas é recorrente eu recebo essa pergunta recorrentemente. Um outro ponto é o seguinte: o RBAC ele facilitou, né? Ele facultou a questão do mecânico da empresa. E no RBAC 137, o item do 137 que regulamenta isso aí, diz que as limitações do que esse piloto pode fazer, do que esse mecânico contratado da empresa, célula ou
Grupo Motopropulsor pode fazer, precisam estar listadas nas suas EO, na especificação operativa da empresa. É o que está no RBAC. Aí veio uma IS de certificação, também fruto desse trabalho, desse esforço hercúleo aí do SINDAG com a ANAC e tal, assim, fantástico. E falou o seguinte: quando o RBAC se refere às EOs, ele está mencionando só a frota de aeronaves, ou seja, é isso aí. Diferentemente, eu conheço um 35, um pouquinho 21, uma EO é bem mais complexa. Sim, sim, é diferente. Então, hoje, qual é o passo para a empresa? A empresa fala assim, ok, quero contratar um mecânico, o que eu faço? Ela vai ser inspecionada pela ANAC, ela vai ser auditada, essas inspeções de 50 e 100 do seu mecânico vinculado, ele vai ter alguma avaliação nas qualificações dele, tá? Já que isenta da EO. E nos primeiros casos, as empresas que se interessaram, nós fizemos uma juntada, como não tinha IS ainda, né? Então, você precisava constar-se na EO, aí também não tinha EO. Então, a gente fazia uma consulta, juntou todo o histórico do piloto, os manuais do fabricante, lista de ferramentas especiais e tal, e a ANAC dava um nada ao por. E hoje, né? Simplesmente contrata e aplica? Tem que ter porque daí vai contratar, vai ser vinculado. Eu acho que como está hoje é mais simples. Na verdade, na certificação do 137, a aeronavegabilidade não entra, a gente não participa. O que vocês vão ter um mecânico, vai estar vinculado, de repente, em determinado momento lá da vida da empresa, agora vou contratar. Então, faz um contrato. Nas manutenções que ele fizer, tem que ser com as publicações adequadas e tal, né, da empresa. E o que a ANAC faz? Bom, geralmente a ANAC está fazendo assim, quando se declarar IAM, a gente fica sabendo, certo? Aí entra no nosso radar. Não quer dizer que vai ser auditada, porque a gente são muitas empresas, então a gente faz uma priorização. A gente está, geralmente, como é que funciona? A gente audita a linha aérea, o táxi aéreo, as oficinas, regularmente, tem um plano anual para isso. E os grandes operadores 91, que a gente chama, a gente também audita. Mas aí vocês entram nessa escala aí, que são aeroagrícola, e alguns pontos que podem entrar no nosso radar que vão ser auditados é que declara IAM, tem muita aeronave. A gente olha quantas aeronaves tem, declarou IAM. Claro, só aeronave, se não declarar IAM, se não tiver, ele pode contratar uma oficina e aí ele não faz manutenção, daí a gente não vai, mas se ele for um grande operador, declarar IAM, pode entrar no nosso radar, a gente vai auditar. Assim como até outros operadores 91, tipo polícia aqui de São Paulo, que tem um monte de aeronave, a gente vai lá audita. Escolas, tem uma escola em São Paulo que é enorme, a gente audita. Então a gente audita grandes operadores 91, que a gente chama. E vocês entram nisso aí. Mas não necessariamente, podem declarar IAM quando quiser, mas ao declarar IAM, pode ser que vocês sejam auditados, sim. Porque senão fica injusto, né? Porque a oficina é auditada, né? Então, se vocês estão fazendo coisas aí meio parecidas, mas aí pode entrar no nosso radar e a gente faz uma avaliação de risco, entende? Pelo tamanho e tal, e pum, escolhe uma que outra lá, e algumas de vocês já foi escolhida, né? E aí a gente vai lá e audita. E a gente olha o que daí? A gente olha os requisitos que estão relacionados mais ao 91, que é o operador tem que manter suas aeronaves e tal. Ele é o responsável, então a gente olha isso aí. Como é que vocês estão cuidando da aeronave? Assim, cadê o controle e tal? A gente audita em cima disso aí. Porque não existe requisitos bem para o 137, né? Então a gente usa o 91, não tem problema. Mas é assim a lógica, não tem como dizer assim, mas quanto maior, uma empresa grande deve entrar no radar. Declarar IAM é uma coisa que ajuda também. Mas... Ok, então para começar o processo de mecânico, basta não, isso aí tranquilo, não tem nenhuma burocracia. Quais são os manuais, catálogo ilustrado de peças, ferramentas especiais, a empresa que entende isso tudo quando bater a nossa fiscalização, eu acho que é o conceito que eu acho melhor de todos, entende? Que a gente está no 145, teve alguma coisa parecida com isso, por exemplo. São dois conceitos que, às vezes, dentro da ANAC também a gente discute isso. Ou antes da pessoa poder fazer qualquer coisa, pede a aprovação da ANAC, ou deixa ela fazer, depois eu vou fiscalizar, e se fizer errado, vai ter as consequências. Eu prefiro essa segunda, deixa fazer, entendeu? E depois eu vou ver. Então, de vocês é assim, né? Em oficina foi assim para manuais, por exemplo, até 2013, eu acho que era, qualquer alteração no seu manual tinha que pedir para a ANAC e pagar uma TEFAC, qualquer alteração. A gente fez uma IS, que é 145003,
que diz o seguinte: não, você vai alterando seu manual, se mudar procedimento interno, comprar outro software, ou ampliar a empresa, vai te virando, vai botando ali e manda só para conhecimento. A gente só arquiva lá a última versão. Na fiscalização, na auditoria, a gente vai ver, né? Melhor, né? E desculpa dominar aí, só para finalizar ainda nessa linha, o mecânico, depois que ele passa a ser vinculado à empresa, né, ele naturalmente continua precisando, agora mudou até a terminologia, não é revalidar mais a habilitação dele, é se recadastrar, né? Algo assim. Sim. E pelo regulamento da ANAC de recadastramento lá, quem atesta a qualificação dele é um RPQS do 145 que ele trabalha ou... para fazer a revalidação. Exatamente. E aí, nessa empresa, ele não tem uma estrutura de 145, entendeu? E ele vai vencer os 2 anos dele, ele vai precisar se revalidar, é o termo. E aí, quem que vai atestar a qualificação dele? Tá. Se me permite, eu poderia responder as 2 perguntas que você fez. Com relação à primeira... Com relação à primeira, acho que nós somos uma das primeiras empresas que iniciou a fazer a IAM dos seus próprios aviões, e a gente foi auditado pela ANAC e foram feitos uma amostragem, selecionado 2 aeronaves das 10 que a gente fez, e sem problema nenhum, foi uma coisa normal, tá? Então, e com relação ao mecânico, eu passei também por isso, venceu a minha habilitação, eu fui checado por um inspetor da ANAC. Então, você tem que entrar em contato com o pessoal da ANAC, da gerência técnica, e solicitar a revalidação, né? Isso. Não tem muito tempo, porque vai acabar daqui a pouco, mas a revalidação é um problema, esse cheque. Então, a gente está querendo até mudar, a gente está trabalhando ali na minha gerência para fazer alguma coisa. Hoje é o seguinte, entra na SPL, vocês pedem lá na parte de licença, revalidação, e tem que conseguir uma oficina para fazer, né? E aí a gente manda um checador, né? Mas a demanda tem sido grande. Então a gente está pensando em fazer alguma coisa, tipo painel de vistoria, sabe? Tipo, vai ter um site lá, tá lá, São Paulo, tem lá 30, 40 vagas. Aí o cara se inscreve lá e já bota. Mas nós estamos trabalhando nisso aí. Aí tem coisa para se avançar, eu acho bastante. É um problema. Por enquanto, tem que conseguir uma oficina, né? E indicar a oficina e a gente manda o checador. O processo está de revalidação de processo, quem atestava lá no pedido, quem atestava a qualidade lá no pedido do recheque lá, aí a própria ANAC tem um e-mail, depois alguns e-mails trocados, que era uma situação nova para todos, né, na habilitação, que era o próprio operador, que é o responsável final, ele que atestava a qualificação mas tem que ser oficina daí, né? Não, o operador 137, o contratante. Que afinal, pelo próprio RBAC, pelo 91, ele é o responsável final pelas intervenções de manutenção. Bom. Mas eles estão aceitando o que eu saiba? Foi o input que eu pedi, por isso estou aqui esclarecendo. Hoje tem que ser contigo. Bom, sim. Uma última colocação aí, Henri. Bom, como o Kiko bem já falou, eu acho que existe... os servidores públicos são funcionários nossos, né, que a gente paga. E dentre os servidores públicos existem uma grande maioria que não entende que eles são servidor público e estão para nos atender as nossas necessidades, não simplesmente nos fiscalizar, como nos fomentar, né, a andar na lei. Nós somos contribuintes, né, e a gente exige um respeito. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez a tua pessoa, pela tua atitude, pelo teu posicionamento, e gostaria que você transmitisse o nosso pensamento com relação a isso aos demais colegas que se enquadrem nesse perfil que você tem. Que a gente vê casos aí de colegas seus que... o caso da demonstração da Neiva, né, que gerou uma polêmica muito grande. Uma aeronave pousou para fazer uma demonstração, a aeronave da Neiva, e acabou sendo multada. Isso não pode acontecer. Ninguém está fazendo nada escondido, ninguém quer fazer nada de mal. Então isso é uma coisa assim, que se a lei está mal feita, nós temos que corrigir ela. E não ficar procurando brecha para nos ferrar. Porque ninguém quer fazer nada escondido, hein? Então, manifeste a gerência da ANAC, eu falo em nome de todo mundo aqui, que também sou do SINDAG, a nossa preocupação de que todos os servidores tenham uma postura que nem a sua. E, mais uma vez, te parabenizar. Muito obrigado. Só para concluir o que o Beto fala, eu acho que se nós não enxergarmos, nós como um país jovem, precisando melhorar e crescer, e o servidor público não entender assim, que ele tem que estar conosco, nos ajudando e não atrapalhando, nós não avançamos.
Isso dizia muito bem o Dino Ishikuri. Ele cansou de me dizer: nós somos servidores públicos, estamos aqui para servir vocês. E nossos problemas nós levávamos a ele e ele ia resolver. Coisa que muita gente da ANAC não faz. Isso aí é uma... Acho que já passou da hora da ANAC rever essa posição aí. Não, obrigado, eu estou à disposição. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Obrigado.